Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Estou aqui com quem? Maria C. Pereira, autora da série de livros O Som Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Saudade de você, minha menina. Quanto tempo? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Foi Tudo difícil, bem? foi difícil. Ano enrolada, tem viagem, tem cursos para preparar, então descabelada, né? A Cris falando, vamos fazer o programa. Ela também tá enrolada, não é só do meu lado, não, mas eu acho que eu que fiquei atrasando mesmo as gravações. Já combinamos aqui 3 programas na seguidinha. Hoje vamos gravar um. Aí daqui a uns dias mais um e depois outro. Então tá tudo já preparado para a gente ter 3 programas um atrás do outro. Então fica de olho. É verdade. Pessoal, todo mundo quer prova de vida alienígena na Terra. Né? Com tanta prova que existe já pelo planeta inteiro, né? Em todos os locais que você vai, tem, né, alguma coisa construída por esses seres, né? E aí Maria hoje vem trazendo mais provas, né, contundentes, inclusive, porque tem geneticistas que estão envolvidos. Então, eu já vou começar perguntando para Maria, que eu não posso perder tempo, né, pessoal? Afinal de contas, você aí estava cobrando despertos. Até perguntaram para mim, Maria, se nós tínhamos brigado, olha só. Impossível, impossível, pessoal, impossível. A gente tem uma irmandade, pessoal, e a Com gente gosta certeza, do que a gente faz, né, Maria? Isso com que é certeza. importante. Maria, o ano passado foi muito especial, né, em relação aí às evidências quanto à presença da vida extraterrestre na Terra. Além de termos recebido aí resultados incontestáveis sobre os crânios alongados de Paracas, no Peru, agora temos estudos genéticos, são até básicos, feitos em 2 das principais múmias de Nazca. Faz aí a descrição, Maria, para a gente. Essa descrição bem simplificada dos resultados, tá? Isso. Eu vou E o falar que irá simples. seguir depois disso, Maria? Porque nós vamos ganhar, né? Todo mundo está Com esperando. certeza. Eu vou fazer um trabalho bem amplo, né, com a verdadeira história da humanidade no curso que eu estou preparando, que é um dos motivos pelos quais eu estou aqui atrapalhada, que ele se chama O Segredo dos Deuses, né, que é um curso online, a verdadeira história da humanidade. Então, voltando no tempo, eu vou poder abrir em detalhes muito melhor do que hoje, né, que esses programas despertos têm que ser fácil de entender e curtos, né, para dar só um recado. Então, vamos simplificar. O pessoal, como diz a Cris, está sempre falando assim: eu quero provas de vida extraterrestre, fica olhando para o céu. E esquece de olhar para a Terra, Uhum. né? Então, desde os locais que nós temos visitado nas viagens, com as construções megalíticas que querem nos fazer crer, nós vamos fazer um programa na seguidinha, vou passar os vídeos e vou comentar depois num outro programa, eu e a Cris, vai ser ao vivo, tá, pessoal? Vamos ver se dá certo fazer ao vivo, via o canal do YouTube. Vou mostrar aquilo que eu vi no Egito, fora aquilo que eu já vi no Peru e aquilo que eu vi agora no México. Vou fazer um paralelo e mostrar como é impossível essa história que contam de que foram os incas no caso do Peru, foram os maias e os astecas no caso do México, e que você tem essa história de que houve a evolução da humanidade. Então, quando eu estive no México agora, recentemente, acabei de chegar do México, com a turminha que estava lá, eu apontava as coisas para ele e dizia assim: escuta, se esses são os sítios, né, arqueológicos, construções astecas e, no caso dos maias, mais recentes, então existe um erro naquela história da evolução da humanidade, porque veja as construções mais recentes. As mais recentes são pedras, pedregulhos grudados com argamassa um sobre o outro, os prédios estão tudo torto. E as mais antigas, que não se sabe quem construiu, são perfeitas, com construções megalíticas, né? E todas alinhadas, uma matemática perfeita e uma arquitetura perfeita. Parece o mais antigo, é mais perfeito, e o mais novo tá todo arrebentado, tudo mal feito, que eu faria até melhor. Tem alguma coisa errada, né? E óbvio que tem coisa errada. Então, quando você vai para o Peru, olha lá as descobertas que foram feitas. Esse país está sendo especial, embora sob pressão. Obviamente, as equipes que trabalham nessas pesquisas são equipes independentes, mas de muito boa qualidade. Tem uns centros de pesquisas, vários, o que se chama no mundo científico, porque eu posso falar disso com categoria que eu sei, testes multicêntricos
que validam resultados ou que chegam próximos às mesmas opiniões, né? Mostram que existe algo de anormal. Então, vamos começar por aquilo que o pessoal já está mais acostumado, que são os crânios alongados de Paracas. Então, a região de Paracas, mais ou menos, se não estou enganada, 200 quilômetros de Lima, se eu não errei, né? Você tem uma região litorânea, onde existe um cemitério no alto das montanhas ali, né? Onde se colocava aquilo que se chamava de realeza. Nada de Inca, e sim o povo de Paracas, crânios alongados com um volume craniano, que já começa a questão bem diferente, de 25% até 60% acima do volume de um Homo sapiens. Então a pessoa fala assim, esses crânios alongados eram feitos com deformação craniana. Peraí, quem deformava o crânio eram aqueles que queriam ocupar com o tempo o lugar da realeza, né? Que eram chamados dos crânios alongados, que talvez até fossem descendentes deles, porque houve uma hibridização, né? E aí deformavam o crânio das crianças para se parecer com aqueles a quem eles reconheceram como deuses ou seres da realeza, como assim se diz. Então, o crânio alongado, o que se vê de deformação é uma coisa feita para imitar no mundo inteiro, desde o sul dos Estados Unidos, desde do México, centro, México, a região do Yucatán, desce para Guatemala, Honduras, vai para regiões europeias, como é o caso da região do Cáucaso, né, acima, ao redor, na parte oriental e ocidental, acima do Mar Negro, você tem esses crânios alongados, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês verem de escavações, coisas incríveis que agora estão sendo reveladas, coisas que eram escondidas constantemente, agora se deixa ver aos poucos, né? Só o Peru deixa ver esses cemitérios vários, né, como acontece na região de Chongos, que são grandes crânios, em volumes. Agora, se você olha para esses crânios, não é só uma questão deles serem maiores, né? É uma questão de que eles têm uma diferença morfogênica e estrutural como um todo. Vocês estão vendo aqui uma imagem das suturas sagitais e a sutura coronal, né? E essa sutura coronal e sagital é que tem na cabecinha de Homo sapiens. Você é Homo sapiens sapiens, você tem essas 3 suturas principais e uma menor aqui atrás, né? Que é chamada de lambidoide. Então, nesse caso, você tem uma identificação de Homo sapiens sapiens, que somos nós. Mas esses crânios de Paracas, eles tinham os grandes, de grande volume, ou 2 placas, ou que é uma frontal e uma lateral e uma posterior, ou alguns nenhuma. Então, com a diminuição do tamanho do crânio por um processo de hibridização, isso se confirma nas análises de DNA que foi feita através de gente que auxiliou, né, o Brian Foster, que foi um pesquisador que é canadense, que está lá no Peru, o pessoal já conhece bastante ele, e foi ajudado por um grupo que acabou fazendo um sponsorship, como se fala em inglês, né, colocando dinheiro, foram mais de $50 mil para fazer análises em vários desses crânios, em vários centros. Alguns desses centros, né, países americanos e alguma coisa da Europa, algumas dessas amostras, principalmente desses crânios maiores, não conseguiram fazer identificação. Então essas amostras foram jogadas fora, consideradas erro. Na verdade, não é erro. A verdade é que essa extração é feita e não se consegue comparar com um banco de dados. Então, o pessoal tem que ter um banco de dados. Como é que eu vou fazer uma análise de DNA? Se eu não tenho um controle, eu tenho que ter um banco de dados, eu tenho que conhecer uma história de DNA. Se eu não tenho como correlacionar um banco de dados, um DNA conhecido para fazer um pareamento,
eu vou dizer que aquilo está com problema, jogar fora. É o que eles fizeram, várias amostras foram jogadas fora. Então, dentro das amostras que foram analisadas, encontrou-se, no caso de Paracas, uma semelhança em vários aspectos com os humanos, uma quantidade bem maior do que se encontrou nas múmias de Nazca, tá? Porque os seres de Paracas são humanos, mas não da Terra. Mas alguns deles eram da Terra, já nascidos na Terra e misturados com os seres da Terra. Mas interessantemente, o tipo sanguíneo deles, vamos começar pelo tipo sanguíneo dos de Paraca, é a AB e AB, quando os indígenas, os povos indígenas da região são tudo O, né? E porque a origem do O é a origem do homem da caverna, dos hominídeos que naturalmente se desenvolveram na Terra, né? E tem umas outras coisas que eu vou explicar para vocês naquele curso que tem a ver com porquê O doador para todos os outros tipos sanguíneos e por aí vai. O jogo que foi feito para hibridizar o homem, isso antes do que eu estou contando, né? Na história da origem do homem, tem muito a ver com esse O ser o O desse jeito e eu vou contar isso para vocês no curso que é bastante amplo. Então, o que nós temos? Nós temos uma visão geral que as múmias de Nazca, que vocês estão vendo aí, essa múmia Maria, né, e a Wawita, que são as que foram feitas em, digamos, análise mais completa, até uma identificação em algumas múmias, e tem outras até que estão sendo avaliadas, que foram feitas no geral. A identificação se a mão de uma tinha a ver com o corpo, né, e essa ideia de que eram múmias montadas. Essas que estão sendo analisadas são as que foram avaliadas com maior apuro, feitos estudos com CAT scan e um grupo de radiologistas, especialistas, até PhDs envolvidos nisso, viram que elas não são construídas. Para construir isso, como é que você vai construir alguma coisa há 1.800 anos atrás? Quem é que ia construir uma perfeição anatômica há 1.800 anos atrás? Tem múmias de 1.200 anos, né? A parte da análise do carbono 14 flutua bastante, entre 3.000 anos antes de Cristo, que eu suponho que algumas delas são, mas essa múmia Maria, que é que está aparecendo aí para vocês, que é a mais bonitona de todas, é maior, tem mais ou menos a minha altura até, Maria também, ela foi dada o nome de Maria. Ela é uma múmia perfeita, crânio alongado também, não tem nada a ver esta múmia com as de Paracas, porque as de Nazca são mais reptilianas, né? São múmias reptilianas. Aparentemente nenhuma delas é mamífera, são todas reptilianas. E o caso das múmias de Paracas são mais parecidas conosco, são mamíferos, tanto que se misturavam com os humanos e a cabeça foi diminuindo com o tempo, né? Misturando a nossa cabecinha, Homo sapiens, né? Pequenininha, deve pensar bem menos, misturada com aquela cabeçona dos crânios de Paracas que está aparecendo aí, acabou diminuindo e gerando outros crânios híbridos, diminuindo o tamanho, que é o que a gente vê nas pinturas do Egito, né? E esculturas egípcias, nós vemos sacerdotes com crânio já intermediário, que era a parte sacerdotal, que não era esse cabeção, tipo Akhenaton e Nefertiti, né? E já é um crânio menor, intermediário. Então, essas hibridizações foram acontecendo porque esses eram, digamos, como nós, eram mamíferos mais parecidos com o nosso DNA, então possível de ocorrer essa hibridização. Essas múmias de Nazca fazem parte de outra história. Então, de qualquer forma, qual seja essa história, esses seres com aparência reptiliana estão, e esses de crânios alongados como realeza, estão na história da humanidade como um todo, em todas as regiões do planeta. Sempre são eles. E se você analisa o DNA, pegando essas de Paracas, né, que foi feito então um estudo genético a partir de haplogrupos para tentar encontrar a origem desses genes, da parte mais de haplogrupos, que assim se chama, né, a parte estudando cromossomos, se vê que eles remontam da antiga Suméria.
Então, aquele cabelo vermelho das múmias de Paracas, que vocês estão vendo aí em imagens, esse cabelo vermelho, fogo, eles tinham pele branca, cabelo vermelho, fogo, olhos azuis e verdes, vinham desses cabeçudos, que saíram provavelmente do norte, porque era o que se chamam de arianos, né, de uma interpretação errônea, mas vamos assim dizer, saíram do norte da Mesopotâmia e foram migrando ao redor do Mar Negro. Os sítios, os povos sítios se originaram deles, eu vou explicar no curso A Verdadeira História da Humanidade. Então, geraram os povos que acabaram, digamos, indo para a Europa, leste europeu, e indo até para o norte da Europa, mais para o norte, para o nordeste, e indo até para a região da Rússia. Então, nós temos aqui os povos eslavos que fazem parte dessa origem, da mesma etnia, digamos assim, e que contém uma origem genética em comum. Então, nós temos os tchecos, eslováquios, morávios, poloneses, silesianos, sérvios, eslavos orientais, bielorrussos, russos, ucranianos, eslavos meridionais, bosníacos, búlgaros, croatas, macedônios, montenegros, de Montenegro, né? Sérvios e eslovenos. Então, essa turma toda descende desses crânios alongados. E não é à toa, né, que se encontrou nessa região. Tem uma múmiazinha aí que é uma criança, que eu estou mostrando aí para vocês na imagem, com o esqueleto completo. Veja bem, é uma criança, se presume, sei lá, 18 meses, alguma coisa assim. Tem até uma no Peru também. A questão é, será que é uma criança ou será que é uma variedade menor? Mas se você vê o tamanho da cabeça proporcional ao corpo, é muito grande, no caso da do Peru, que eu estive lá, que era o Auita peruano. Então essa imagem que eu estou passando para vocês é com a minha presença da Auita peruano, que é supostamente um bebê com o crânio naturalmente já alongado, cabeção. A mesma coisa se encontra já próximo à Rússia, que você encontra essa criança com o esqueleto inteiro, já com o crânio grande, ou seja, com o volume craniano grande. E não é só uma questão de volume craniano grande, de ter essas suturas cranianas diferentes da nossa, é toda a ossatura variada, a fossa ocular, e eles têm o que se chama de foramen, que é, por causa do volume craniano, é necessário ter uma inervação diferente e uma irrigação, né, para aquele cérebro e aquele crânio todo grande. Então eles têm vários furinhos, né, chamados foramen, diferentes. E pelo volume craniano, obviamente o equilíbrio disso, o pescoço entra em outro lugar para poder equilibrar essa cabeçona. Eles tinham um pescoço fino, e tinha que equilibrar essa cabeça, então o foramen magnum está em outra posição. Peraí, como é que isso vai ser alguma espécie que evoluiu, né? E saiu tamanhamente da linha daquilo que o Homo sapiens se tornou. Então, os pesquisadores que estão envolvidos nessas pesquisas, eles estão até tomando muito cuidado nas palavras. Eu estou mostrando um filme aí para vocês, sem som, de eu fazendo uma entrevista com o Dr. Konstantin Korotkov. Eu nem joguei a entrevista no ar, eu entrevistei, mas não traduzi, não pus no ar, porque ele realmente tomou muito cuidado com o que ele estava falando. É um dos que fazem parte da pesquisa das múmias de Nazca, aí já é múmias de Nazca, essas que são mais reptilianas, né? E eu perguntei para ele, são extraterrestres ou não? E eu percebi que ele ficou assim, tomando muito cuidado, dizendo que talvez seja uma outra espécie. Agora eu pego o Brian Foster com as múmias de Paracas, dizendo também que talvez, quem sabe, seja outra espécie. Eu acho que eles foram pressionados, eu vou dizer até o termo, Cris, foram pressionados mortalmente sem dúvida, terem que dizer, já que eles se meteram a encontrar resultados, a apresentar isso para o público. Eu acho que eles tiveram duas alternativas. Uma, ou você cala a boca, né? E a essa altura do campeonato já não dá mais, cá entre nós, e aí vai ficar mais esquisito ainda. Ou sem você dúvida. então começa a contar de uma outra forma.
E não mais você vê o Brian Foster dizendo que eram extraterrestres, provavelmente que apareceram aqui, e nem vê o Korotkov com aquelas múmias de Nazca, que, pelo amor de Deus, se o DNA diz que só 25% se correlacionam ao DNA humano e 75% não tem nada a ver com o DNA de nenhuma espécie hominídea que naturalmente se desenvolveu na Terra, tem algo a ver com o vírus, nós também, né? Na parte humana que se desenvolveu na Terra, do nosso DNA, também tem a ver com o vírus, né? Então, assim, se 75% não se correlaciona, peraí, então não é da Terra, né? Então, eu percebi o Dr. Korotkov instruído, essa é a minha opinião, a não dizer. Porque isso já é um cuidado científico demais para alguém que não é acadêmico. Eu, por exemplo, não estou mais na academia. Eu estive, mas não estou mais. Então, como eu não estou na academia, eu posso falar o que eu quiser agora. Tá? Quando você está na academia, você é controlado e pode ser expulso. Ele não é mais acadêmico. Ele é um PhD, mas não é mais acadêmico. Então, ele pode falar. Por que ele não está dizendo mais a palavra-chave? Porque ele foi pressionado. Né? Então, eu observo que a equipe toda tomou, tanto Brian Foster e equipe, como a equipe das múmias de Nazca, tomaram uma posição de dizer, talvez seja uma outra espécie. Bom, seja o que for, é impossível ser uma outra espécie, mas seja o que for, o que fica claro é que tem uma coisa estranha e que a história da humanidade não bate, né? E que se nós olharmos o DNA das múmias, do caso das múmias de Paracas, dos crânios alongados de Paracas, né? Nós vamos ver, então, 50% deles se correlaciona à região entre Polônia e que bate, né? Com 50% do que você encontra na Polônia e na Alemanha, norte da Alemanha, 40% nesses outros países que eu acabei de falar todo o nome em direção à Rússia. Então, assim, existe uma história lá que tem a ver, inclusive, nós estamos indo agora numa viagem para Inglaterra, Escócia e Irlanda, tá? Tem alguma coisa em torno de 20, 25% entre Inglaterra e Irlanda, e sabe-se que o cabelo vermelho dos escoceses veio daí, né? As pintinhas vermelhinhas, sardinhas, e o cabelo vermelho dos escoceses é uma correlação de haplogrupos que você remonta e liga diretamente para a antiga Mesopotâmia e para esses crânios alongados. Né? Então, eles estiveram no mundo inteiro, levaram esses genes e cromossomas deles para várias regiões do planeta. Então, quem eram eles? Como é que eles conseguiram há 3.000, 2.000, 1.000 anos atrás passearem pelo globo todo, né? Mais do que isso, até algumas colocações 3.000 anos antes de Cristo, né? Que eu acho que é uma data que bate bem, que tem a ver com aquela história do final dos tempos e o começo de um novo tempo, que bate com o início da nova era para a história dos mexicanos, aspas, né? Da história dos maias, calendário azteca, começa em 3.100, 3.200 a.C., e as dinastias egípcias começam também na mesma data, 3.100, 3.200 a.C. Então, aí começa a turma dos crânios alongados. Então, obviamente, é aí que essa turma começou a existir no mundo inteiro. Essa história eu vou descascar melhor, esse abacaxi, na verdadeira história da humanidade nesse curso. Maria, me dá uma referência, né? Dá uma referência para os nossos internautas da diferença de estatura da turma de Paracas e da turma, né, dessa do México que você encontrou. Ah, tá. Bom, pessoal, essas múmias de Paracas, elas teoricamente chegavam até em torno de 2 metros e outras mais do que 2 metros, 2 metros e 20, 2 metros e 10. Os caras eram grandes, né? O que acontece nas múmias de Paracas é que você não tem exatamente múmias, você tem na grande maioria crânios alongados. Por quê? Por causa dos cemitérios que foram totalmente mexidos e escavados. Então misturaram os ossos e ossos perdidos. Então eles não conseguem montar
facilmente. Algumas múmias foram encontradas, poucas, digamos, intactas. Por isso que eles sabem que, mas também pelo fêmur, né? Pela medida do Sim. fêmur, eles supõem a altura. Então, os homens passavam de 2 metros de altura e as mulheres chegavam a quase 2 metros de altura, 1,80 m e pouco. Então, eles eram muito grandes. Essas de Nazca, é o caso dessa múmia Maria, né? Que a gente Uhum. estava mencionando, que foi mais bem analisada, essa reptiliana, ela está em torno de 1,68 m, né? Então um pouquinho mais baixinha que eu e a Cris, mas mais ou É, menos batendo na nossa altura. verdade, que interessante, né? Uma diferença bem, né, bem grotesca, né, de um ser para o outro aí. Maria, mas seriam esses seres descendentes dos chamados Anunnaki, conforme constam as lendas ou os relatórios históricos? Talvez esse seja o termo mais adequado, né? Gravado aí nas tábuas de argila das civilizações da antiga região da Mesopotâmia? Seriam É, eles, será? com certeza, mas a questão é o que são Anunnakis, né? O que são Anunnakis se costuma dizer que é só a história daquele Enlil, que são crânios alongados, que eram os caras Uhum. grandes, que provavelmente chegavam aos 3 metros de altura, se não mais. Haja visto, né, os sarcófagos que nós temos no Egito, que eu e a Cris estivemos lá no Serapeu. Ali Certo. cabiam seres de 4 metros tranquilamente, né? Se encolhidos, então, eram maiores. Se inteiros, ali cabiam um homem esticadinho de 3,5 m, ainda mais com um caixão entrando dentro ali no sarcófago, naquela caixa de pedra. Então, obviamente, esses seres eram muito grandes. Esses Anunnakis, reportados nas tábuas sumerianas, eram muito altos. Você pode ver que os lulos, né, eram metade deles para menos, eram pequenininhos. Então, esses são uns. Agora, também há, digamos, descrições de seres com aparências distintas, com aparências mais reptilianas, com aparências até meio, digamos, zoomórficas, variadas. Então, o que eram Anunnakis? Eu costumo brincar com a frase, né? A Cris já está Uhum. acostumada. Era uma sopa de extraterrestres. Então, era de tudo que é lugar. Esses eram os Anunnaki. Eles vieram de fora, aqueles que vieram de cima, aqueles que vieram dos céus, das estrelas, como queira chamar, vieram do céu, desceram aqui na Terra. E em época pós-dilúvio, exemplo, porque isso ocorreu muito antes do dilúvio, centenas de milhares de anos antes, mas a etapa final, que é essa etapa que mais se conhece, pós-diluviana, onde houve o repovoamento e a gênese foi refeita na Terra, essa recriação do homem foi feita por uma turma muito variada, que chegou e acabou colocando umas misturinhas diferentes, uns testes pilotos em regiões distintas do planeta, com algumas variações entre eles, mas todos vindos de uma origem comum. Essa origem em comum, mesmo com algumas variâncias, é a antiga Suméria e, do seu lado, o próprio Egito. Pessoal, uma aula, né? Maria Pereira, ela arrebenta, né, nas explicações. Eu acho interessante do que a Maria fala, porque assim, eu vejo um monte de ufólogo aí, pesquisador da internet, que não sabe nada e acha que sabe alguma coisa e fica dando seus achismos aí na rede, né? Então, assim, vai procurar informação séria. Maria Pereira é um referencial O aqui, que nós não né? podemos dizer, né, Cris, é assim, eram dissídios, eram os pleiadianos. Isso não Claro, tem como claro. a gente saber. Não tem como saber, né, Maria? Eu acho que o que você mostrou aqui é isso mesmo, é por aí. Você mostra as possibilidades, né, de como são, da hibridização, de tudo que aconteceu e do que a ciência está trazendo atualmente à tona, né? Maria, mas ao olhar esses crânios enormes de Paracas, eu me pergunto, onde estão os corpos completos? Não existem esqueletos inteiros? Pergunto isso devido à Ah, possível comparação com o faraó Akhenaton, que tinha um corpo para lá esquisito, né? Ele parecia um andrógeno, uma moça, né? Aquele peito emplumado, interessante, cabeção, né? se você olhar bem, né, os poucos corpos, digamos, esqueletos que sobraram de Paracas, que deu para recuperar inteiros, a gente vê que eles tinham uma anatomia totalmente diferente. Essa anatomia diferente é uma anatomia
que bateria com a ideia de Akhenaton, que falam, síndrome de Marfan. Então, a Akhenaton teria a tal da síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan não faz um crânio ficar desproporcionalmente alongado e aquele pescoço tão fino. Então, como eu estava falando para vocês, esse pescoço fininho, né, que vocês estão vendo aí em imagem, mostrando exatamente o foramen magnum, que é colocando o crânio de ponta cabeça, e vendo que o orifício aonde o pescoço se encaixa é extremamente menor do que o nosso. Então, eles tinham aquele cabeção e um pescocinho fino. Se você olhar as imagens de Nefertiti Akhenaton, coincidentemente, o pescoço de Nefertiti, né, o desenhado, que nunca, né, apareceu o corpo deles lá no Egito, muitos desses esqueletos com crânios alongados foram encontrados, mas tudo some, porque lá no Egito a ordem é contar uma história que se torna interessante para a arqueologia contar e ao mesmo tempo para um turismo. Então, os egípcios fizeram isso, mas pô, como é que o povo... Eu estava até brincando, desculpa o termo, mas eu preciso usar esse termo, né? No México, o guia fala assim, aonde estão os maias hoje? Vocês conseguem reconhecer aonde estão os maias? Vocês podem observar a aparência deles, que vocês vão encontrar como faxineiros dos hotéis, porteiros e carregadores de mala. Eu falo, peraí, esse povo não era aquele que era tão inteligente, tão genial, como é que eles viraram faxineiros, carregadores de mala, né? E no Egito é a mesma coisa. Então o egípcio, que fala eu sou o egípcio puro, ele tá lá fazendo a mesma coisa. Peraí, então tem alguma coisa errada nessa história que se conta. Esses são os povos indígenas que ocuparam os locais onde os deuses, né, estavam e coordenavam as construções usando certas tecnologias que eles tinham, né? Pode ver que nessas múmias de Nazca, vou mostrar até uma imagem aí, várias foram encontradas com dispositivos que aparentemente são chapas metálicas, né? Eles não querem destruir as múmias, o que deveriam fazer, na minha opinião. Deveriam abrir para retirar essas chapas que tem no peito de uma, tem nas mãos de outra, né? Vários dispositivos metálicos. Então, provavelmente, eles utilizavam a energia livre. Vejam bem as múmias de Nazca com aqueles pezinhos. É impossível andar com o pé com 6 falanges, aqueles dedos tão longos. Como é que eles conseguiam segurar as coisas só com 3 dedos, faltando um dedão? Deve dar porque era mais flexível. Gente, anatomicamente impossível. Então, provavelmente eles deveriam ter um sistema de controle de gravidade. Isso é elementar. Veja as construções. Então, o que você tem nessa questão de Akhenaton e Nefertiti simplesmente é um paralelo que nós podemos fazer e ver que esses seres também tinham essas mesmas constituições físicas. Eles andavam esquisito. Akhenaton provavelmente era um deles, andava estranho, provavelmente pode ter sido até um dos últimos deles, né, de estarem lá. Esse talvez último representante mais perfeito dentro desses crânios alongados. Então, é estranho mesmo a história daquilo que a gente pode contar. Então, isso tudo eu chamo de Anunnakis. Anunnakis eram os que vieram de fora e povoaram a Terra como um todo, mantendo um conhecimento em comum, que é o que a gente vê no mundo todo, pirâmides do mundo inteiro, com a mesma estrutura, uma mesma geometria, uma mesma matemática aplicada, um conhecimento espiritual filosófico muito parecido, e por aí vai. Nossa, muito legal, viu? Agora vamos voltar para as múmias de Nazca, Maria. O que podemos esperar em relação aos estudos aí a seguir? Porque eu sei que tem aí um grupo de russos que estão colocando alguns estudos, são geneticistas, né? O que a gente pode esperar de tudo isso, Maria? Eles estão continuando os estudos e eu não sei até onde vão permitir que eles liberem informações. Eles estão fazendo um mapeamento mais detalhado, né? Tentando encontrar mais mais informações
e mais possíveis correlações ou a não correlação, o que prova muito. Então, mais estudos sem abrir, que é uma pena, eu gostaria que eles abrissem algumas dessas múmias para poder extrair, mas eles não podem ou não querem destruir a evidência por não fazer uma análise forense mais radical, digamos assim. Então eles vão continuar com análises genéticas, análises de CAT scan, de tomografias, entrando em mais detalhes para poder chegar em mais avaliações e mais correlações. Então em breve teremos mais liberações de informações que alguma coisa eles já devem ter, a Gaia TV deve ter alguma coisa a mais, mas eu tenho certeza que eles devem estar sofrendo uma grande pressão para liberar isso, ou devagarzinho, né, mais devagar do que a pesquisa em si está até sendo, porque é uma pesquisa demorada sim. Eu acho que eles estão tendo pressões para esperar a NASA liberar mais informações sobre achou micróbio em Marte, achou uma minhoca em Vênus. Começar a liberar informações dessa forma para criar um mapa mental das pessoas, né? Para poder soltar uma informação. Ups, eles já estavam aqui faz tempo, caramba, nossa, né? E ir embora. As religiões mais importantes da Terra, que são as abrâmicas, as três que são as mais importantes, catolicismo, judaísmo e islamismo, com certeza já estão prontas para contar uma história alternada em relação àqueles que vieram de fora e cada um dizer que era o Abraão que fez isso, entendeu? Não tenho dúvidas, está tudo sendo preparado. Formatado, né? Maria, você espera que nesses 10 anos à frente, a nossa humanidade ela venha a receber de forma científica essa informação, que esses seres se aproximem de nós também? Qual é o seu ponto de vista? A informação vai ser liberada aos poucos, porque existe um grande plano para se aproveitar disso, né? A informação não é liberada para ninguém na Terra, sob nada, nem científica, nem de nada pode dar certo e pode ser dada para que funcione, se não tiver vantagem para os donos do mundo. E os donos do mundo eu incluo as grandes religiões. Claro, portanto, claro. Tudo está sendo preparado para dar certo para eles. E vai ser solto aos poucos. Como é que eles vão manipular isso? Eles vão manipular para, de novo, controle da mente das pessoas. Eu acho que eles estão ganhando tempo para usar a inteligência artificial para um domínio da mente maior. E quando disserem que vão descer aqui na Terra, o domínio da mente vai estar mais trabalhada pela inteligência artificial. Então, assim, daqui a 20 anos nós vamos ter evidências maiores. Eu não sei se vai ter alguém pousando aqui e falando, hello, eu cheguei, da turma dos bonzinhos, antes de uns 25, 30 anos. Por quê? Porque, primeiro, que nós não estamos prontos. Segundo, que nós não sabemos os acordos que alguns desses de fora têm que fazer com esses aqui de dentro, para eles poderem pousar. É igual partido político, né? O cara não ganha eleição sem ele estar da turma. Então, esses extraterrestres não vão conseguir descer aqui sem ter um acordo. Então, a turma que vai se apresentar primeiro, talvez seja a turma dos híbridos, né? E essa sequência de híbridos vai ter que fazer um acordão, porque a Terra se prepara para um belicismo extraterrestre. Então, eles não vão poder descer sem acordão. É verdade. É bem assim. Veja a história da Terra. Então, qual acordo será feito? É poético dizer, eles vão descer, ele vai dizer, vocês, hello, Terra, nós somos os seus criadores. Mas eles vão descer aqui, a turma daqui é louca. Totalmente. A turma daqui é louca. E os donos do mundo são a pior espécie. Eu chamo eles de donos do mundo, vocês já sabem quem são, né? Olha para quem você paga, né? Para quem você trabalha, são os donos do mundo. Né? Eles não vão deixar esses caras descerem aqui de graça. E por que tá com essa história de Star Wars? Para ameaçá-los. Tá? Então, por mais bonzinhos que sejam, eles vão ser ameaçados. Então, não tem nada de poesia nisso. Tem de poesia a nossa existência. A nossa existência tem a ver com eles. Mas os caras que estão aqui, que são os líderes da Terra, leve-me ao seu líder. Esses líderes são a pior espécie. Bem, pessoal, até que enfim Maria Pereira voltou, né? Porque ela estava aí
viajando o mundo aí com a sua nave, né? E com todos os seus tripulantes juntos. Bem, pessoal, próxima semana estaremos de volta. A Maria Pereira vai fazer mais 2 programas. Porque, sabe, Maria, nós tivemos muitos internautas pedindo sua presença, né? E eu quero deixar que nunca houve nenhum desentendimento comigo e com a minha irmã aí, porque nós somos assim, entendeu? Com certeza. E Maria está sempre trazendo, né, informações preciosas para todos nós. Gratidão, Maria, por compartilhar todo esse conhecimento. Obrigada a você, Cris. E olha, pessoal, fique plugado aí no Despertos, tá? Aqui no Cron TV, no Sol Negro 11, né? Clica lá no Sol Negro 11, clica lá no crontv.com, né? Que nós estamos aí a postos, trazendo o nosso máximo melhor possível. E aqui Maria Pereira, né? Sempre nos brindando. Gratidão, Maria. Obrigada, Cris. Vamos estar contigo. Obrigada, pessoal. Até. Até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.